cada um paga a sua. Exato. A questão é assim, ó. O afeto, ele não é controlável pelo ser humano. Nós podemos controlar as nossas decisões, mas não o nosso afeto. E quando a gente entende que afeto, ele não pode gerar decisão, uma decisão coerente. O afeto, ele vai gerar uma... Porque o afeto, no fim das contas, ele é um resultado de tudo que você experimentou ao longo da sua infância e adolescência. Então isso é muito ruim, você é uma consequência de atos, entendeu? Você é um empilhamento de fatos que aconteceram na sua vida. Isso não é vida humana. Você não tá vivendo, você tá existindo. Você é uma somatória de dois, o seu pai mais a sua mãe mais a sua criação é o que tá dando você. Caramba, você não é só isto. Existe algo mais. Então, quando a gente entende isso, que o afeto ele não pode gerar uma decisão coerente, mas a decisão gera um afeto ajustado, ou seja, a partir do momento que você realmente se decide, porque aqui é onde está outro problema. A coerência reflete pro afeto. Isso, exatamente. A coerência, ela reflete no afeto. Direcionar os seus afetos. Se ordena eles. É isso com aí. a decisão aí você baseada consegue. na razão. Isso. Quando as pessoas entendem, Isso quando eu falo bom, assim, ó... então eu vou amar isso. Decida Isso é bom. amar o seu marido. As pessoas chegam no meu consultório e falam assim, eu não amo mais meu marido. Eu falei, tá bom, beleza. Faz o seguinte, a partir dos próximos 30 dias, você vai tratá-lo como se ele fosse o melhor homem do mundo. Você vai fazer tudo por ele. Você vai servir, você vai cuidar, você vai conversar, você vai... Como se ele estivesse entregando tudo. Ela fala, mas eu não tenho vontade, porque ele não entrega nada de volta. Eu falei, não importa. Você só vai fazer por 30 dias. Em 30 dias, essa mulher tá apaixonada por esse cara. E por quê? E vice-versa. Porque quanto mais ela ordena a decisão dela, quanto mais ela entende que ela precisa fazer aquilo, ela vai ordenando os próprios afetos. O afeto reflete a decisão racional. É isso aí. O que acontece? Ela começa a ver que os erros dele estavam amplificados na cabeça dela. Segundo, ela começa a ver que as qualidades dele, ela estava esquecendo elas completamente. Então ela vai reordenando o olhar dela. A gente chama isso, no fundo, filosoficamente, falando de respeito. É respeito, é olhar de novo. Ou seja, ela olha de novo aquele homem que antes ela não notava. Ela achava que ele era um combo de erros. Ah, ele só erra, ele só faz isso, só faz aquilo. Eu acho muito engraçado que uma das formas de a gente identificar o discurso afetado, o discurso movido pela emoção, ele usa muitas palavras assim, ele nunca faz, ela sempre faz, você é só isso. Nossa, como eu odeio gente que coloca tudo no sempre ou nunca. Absolutismo, né? É isso, o superlativo eu nunca faço nada das certo, coisas. então. É isso. Na verdade, o argumento, toda vez que você tenta se justificar demais pra explicar alguma coisa, esses dias eu tava conversando com um casal, eu tava conversando com eles ao mesmo tempo numa consulta. E aí ele queria falar pra ela que ela era consumista. Ele começou assim, ó. Você tem 37 anos, você entendeu? Ou seja, ele começa validando, ou seja, 37 anos você não pode gastar mais do que você gasta. Tá. Ele começa lá atrás. Você tem 37 anos e você é uma consumista maluca. O que ele queria falar pra ela? Amor, você tá gastando demais com a Amazon. Era só isto. Você entendeu? E o que ele queria falar era isto. Só que você entende como é que o argumento... Olha os superlativos O afetivos. argumento dele é afetivo demais. Ele é histérico no argumento. Isso mata o relacionamento. Agora, aqui... Vira uma tese, né? É isso. Quando a pessoa entende que o amor, ele é sobre um processo decisório e sacrificial, isso que o Lucas falou várias vezes aqui, ele é um processo decisório e sacrificial, e o afeto vai vir disto, eu acho que você aprende nessa dinâmica a principal das naturezas do relacionamento humano homem e mulher, que é a tal da natureza do perdão. Se você não entendeu essa... Não tem como se tornar um marido ou uma esposa sem você entender o que é a dinâmica do perdão. Porque o perdão... Achei muito engraçado. Às vezes a pessoa fala assim... eu não sei se ele merece perdão, não sei se ela merece perdão. Olha, peraí. Se ele merecesse perdão, já seria uma obrigação sua dar. Então assim, o perdão é pra quem não merece mesmo. A premissa do perdão é você entregar algo pra alguém que não merece aquilo. Alguém que não merecia, mas você vai dar mesmo assim. A natureza do perdão é, por definição, esta. É por isso que a cruz é o símbolo do Do amor, perdão, porque do assim, amor. Não, do então você Cristo. tá falando que você entregou a sua vida por quê? É isso? Não, e eu acho que a praxis disso, colocar em ação, traz o princípio da modelagem e mimetização, que a pessoa, ela não... Mas meu marido não merece eu tratar ele a pão de ló, ele ser o melhor homem, não, porque ele não é. Tudo bem, não importa, você vai fazer do mesmo jeito. E aí a gente tem uma dinâmica relacional de chave e fechadura, que esse homem começa a suavizar, começa a tratar ela melhor, porque Ele vai ela virando está homem. tratando. Perfeito. É muito louco. E aí a dinâmica relacional, porque um mudou, o relacionamento se restaura. Perfeito. Alguém vai ter que começar. Alguém tem que começar, e só precisa um começar, não precisa os dois começar. Perfeito, é isso. Não,